Boa noite. Autor Marcelo Sabino Pires, curso Ciência Política. Tutora Thalita Cardoso Bastos Lafeta. Apresentação. Marcelo Sabino Pires é o meu nome. Eu sou professor da rede pública de ensino, trabalho com língua portuguesa há 20 anos e sou também especialista em educação básica, efetivo, nos 2 cargos. Sou neuropsicopedagogo e também psicopedagogo clínico. Bem, com relação aqui ao trabalho de conclusão de curso, eu escolhi a área de concentração Estado, Democracia e Cidadania, tema Política. Por que eu escolhi? Qual foi o motivo da escolha deste tema, desta área de concentração? Durante o curso todo, eu pude perceber que os estudos sobre o Estado, a democracia e a cidadania se fizeram presentes em praticamente todos os períodos, todas as etapas. E isso de certa forma, me incentivou, porque é interessante a gente saber como que o Estado era na Idade Média, nos agrupamentos de pessoas, enfim, e tornou-se, com toda essa complexidade, essa evolução de hoje, que a gente vê aí, enfim, a democracia, que é também uma conquista, e a cidadania. Aí eu pude perceber que essas 3 vertentes se encontram interligadas, não é? Porque o cidadão, ele faz parte de um Estado, de uma sociedade, a qual nós chamamos de Estado, e nela ele precisa ter, condições de agir democraticamente e ser cidadão. E a política é muito importante nessa questão, porque nós vivemos em uma sociedade que ela tem um representante, e este representante somos nós, povo, que elegemos, Isso já é uma prática cidadã, que ao longo do trabalho nós perceberemos o quê? Que tem uma ligação imensa, uma ligação assim crucial com a qualidade da educação. Então eu procurei colocar nesse trabalho que a educação é imprescindível para a conquista da cidadania. Esse trabalho se justifica uma vez que torna possível ao pesquisador e ao educando entender mais sobre o Estado, a democracia e a cidadania. Além disso, possibilita entender esses conceitos e sua aplicação não só na teoria, mas também na realidade do país. Aí nós trouxemos essa justificativa, uma vez que o educando, o pesquisador, ele vai ficar mais antenado, ele vai ficar mais, ele vai saber mais, sobre o Estado, sobre a formação do Estado, sobre a evolução do Estado, sobre a democracia, o que é democracia, quando que essa palavra foi usada pela primeira vez, e a cidadania, o que é isso? O que é ser cidadão? Será que eu estou sendo cidadão na minha sociedade? Será que eu estou formando cidadãos? Será que eu estou tendo acesso aos bens sociais aos quais eu deveria ter acesso? Será que eu só olho os meus direitos ou também os meus deveres? E de 4 em 4 anos, será que para ser democrático eu tenho que saber só votar?
Não, eu preciso entender, né? Eu preciso respeitar as opiniões, respeitar os outros, né? Enfim, o conceito de democracia vai muito além do voto de 4 em 4 anos. É o caso de a gente aprender a respeitar as pessoas e as opiniões delas, né? E agir democraticamente. Também na escolha dos nossos representantes. Além disso, possibilita entender esses conceitos e sua aplicação não só na teoria, mas também na realidade do país. O nosso país ele passou por muitas questões que não foram democráticas, né? Mas conseguiu-se, na teoria, alcançar a democracia, o Estado democrático de direito. Mas será que isso é colocado em prática? Então, vendo esse trabalho, lendo esse trabalho, fazendo esse trabalho, o pesquisador poderá se inteirar desses temas, tá bom? A delimitação. O presente trabalho de conclusão de curso delimita-se a estudar o processo de formação do Estado, a participação cidadã e a conquista da cidadania através da educação, uma vez que essa é de crucial importância na formação de opiniões. Sendo assim, eu procurei delimitar esse trabalho ao estudo, né, da concepção de Estado, da participação cidadã, que de certa forma é uma ação democrática, e essa conquista da cidadania, que tem sido tão discutida nos dias atuais, né? E que a educação é, sem dúvida, uma forma de se chegar, né, à conquista da cidadania, porque é através dela que nós conseguimos preparar pessoas para atuar em sociedade, para ser verdadeiros cidadãos, pessoas para serem verdadeiras cidadãs, né? No caso, o objetivo aqui, discutir ideias acerca do Estado, da democracia e da cidadania, como aspectos de crucial importância para entender a dinâmica social brasileira. A questão do Estado, a questão da democracia, da cidadania. Como que essas três vertentes, essas três dimensões estão interligadas? Eu pertenço ao Estado, eu tenho meu representante político, eu procuro agir de forma democrática e eu conheço as práticas cidadãs, não é? E as outras pessoas, será que elas conhecem também essas situações? Será que elas sabem a importância de conhecerem a formação do Estado delas, a democracia, como que se deu essa democracia e essa cidadania em momentos de tão grande polaridade política? Será que essa democracia é verdadeiramente respeitada? E essa cidadania? Será que as pessoas estão verdadeiramente tendo direitos respeitados? Será que elas estão cumprindo os seus deveres? Porque uma coisa, né, leva a outra. Muito bem. E assim a gente entende a dinâmica social, né, do nosso país. Então é um trabalho assim com foco muito grande na situação do país, tá? Aqui a nossa fundamentação teórica. Eu procurei, para não ficar muito extenso, colocar, né, alguns embasamentos. Primeiro aqui sobre o Estado, falando sobre o Estado. Em seguida, sobre a democracia, o que os nossos teóricos estão falando sobre isso.
Constituição, porque é imprescindível, a gente precisa estudar a Constituição para que a gente possa entender, né, toda essa dinâmica, toda essa legislação acerca do nosso país, né? E com relação à cidadania, eu procurei colocar também aqui uma citação sobre cidadania. Então o nosso referencial teórico aqui foi bastante amplo. Eu não vou citar todos porque não daria tempo para tanto. E essa apresentação é de forma mais restrita. Mas o trabalho está bem completo, tá? A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica. A gente procurou fazer uma leitura, né, ao longo do curso. Foi muito. Quando eu comecei esse curso, eu já comecei a pensar, né, no que eu colocaria no final como TCC, a temática que eu abordaria, porque é um curso muito amplo e que nos dá um leque muito grande. A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica dos autores citados, uma vez que possibilitou um bom aprofundamento no tema, que já é bem discutido na atualidade. Coloquei aqui os passos. Foi feita a escolha do tema, leitura das obras e publicações, acesso às bibliografias indicadas online, fichamentos e resumos, paráfrases, organização do referencial teórico, escrita da primeira versão do trabalho, escrita da segunda versão, escrita do trabalho completo para a postagem. Aqui nós temos os resultados alcançados e a discussão, né? Ao discorrer sobre a democracia, percebeu-se, através das análises e estudos, das considerações iniciais acerca deste termo, que nem todos sabem o que ele significa. Há quem diga que seja o governo do povo para o povo, e isso de fato não acontece. Na prática, uma minoria comanda o poder para outra minoria. Que nós procuramos perceber que, infelizmente, mesmo que o nosso país, né, esteja de fato sendo teoricamente democrata, a gente percebe que ainda há, né, uma minoria que comanda. A grande parcela da população ainda fica de fora dessas, né? Enfim, ainda não tem acesso aos bens, né? Ainda não sabem de fato para que estão, né? Ainda não sabem se estão inseridos realmente na sociedade. Cidadania. O conceito de cidadania está intimamente ligado aos termos Estado e democracia, uma vez que o Estado representa uma sociedade mais ampla, que precisa de regras e normas para seu funcionamento. Aqui nós procuramos associar cidadania e democracia, e que essas duas instâncias se encontram, né, em um Estado maior, que é a sociedade mais ampla, é um todo. E esse Estado precisa de regras. Desse modo,